Bom, o Adidas Inverse, ele é instável? Direto ao ponto, sim, ele é instável. Então, para entender a estabilidade dele, na verdade, logo quando eu calcei ele, eu percebi isso. A parte de baixo aqui dele, principalmente a parte de trás, ó, é bem mais arredondada aqui, ele não é tão reto, então o seu calcanhar vai estar mais ou menos aqui, então ele já começa a arredondar. E a parte de trás é um pouquinho mais estreita, justamente onde vai ter o contato com o calcanhar. Então quando anda, eu percebo que quando anda, que você encosta primeiro essa parte aqui, o contato é um pouquinho menor e como é mais macio essa solado, ele dá uma certa instabilidade jogando para fora. Então para quem, como eu, está corrigindo a pisada ou anda torto, eu, eu corri muito assim, ó, com o pé meio aberto, com a pisada aberta, pé de pato, né? Depois eu descobri que eu corri errado, principalmente pelo desgaste irregular. Porque quando você corre assim, eu corri assim, ó, aterrissando com o calcanhar e vindo assim nessa lateral, então gasta muito essa parte daqui, de fora, né? Que aterrissa. Você aterrissa assim, ó. Então você gasta essa parte e aí depois aqui nessa outra ponta da frente, quando você pisa errado, né? Então eu estou corrigindo atualmente minha pisada para não pisar pé aberto igual um pato e pisar mais reto, né? Isso é mais eficiente. Então quem está aprendendo a correr, então correr assim com o pé aberto é errado, né? E a prova disso é esse tênis velho, que eu já corri bastante com ele. Eu já corri uma meia maratona, corri provas de 15, 10K, enfim. Eu corro há 1 ano e meio, quase 2 anos eu corro. Então o máximo que eu corri foi uma meia maratona, a São Silvestre, umas provas de 10K, de 5. Então, olhando principalmente o pé direito, esse cara daqui, ó, pé direito, eu tenho aqui um desgaste muito acentuado. Isso aqui era igual dos dois lados, então desgastou toda essa parte aqui do contato. E aqui, ó, onde é o dedão, justamente porque eu pisava muito torto. Eu corria muito assim, ó, aterrissando aqui e saindo aqui. Então, para o inverse, se você pisa torto, ele é pior ainda. Porque como essa parte de trás, ela tem essa diferença de inclinação, deixa eu comparar aqui com o meu outro. Para pensar, não parece ser tão diferente, mas quando você olha aqui essa parte do cabedal, ó, seu calcanhar vai estar aqui. Então já começa a curva. Esse aqui, o calcanhar fica mais para frente, fica mais ou menos aqui. Então tem uma parte mais para trás, maior, né? De onde o calcanhar tá, é um pouco maior. Agora aqui de onde o calcanhar tá, ó, é menor essa parte para trás. Então quem aterriza com o calcanhar, que é uma aterrissagem ineficiente, né? A pisada, quando você começa por calcanhar, é mais ineficiente e torto e desgasta mais, você desperdiça energia, você deve estar com overstride, né? Uma sobrepassada, colocando o pé à frente do corpo. Então, coisas que você precisa aprender, né? Com o tempo. Então, isso acaba deixando ele mais instável. E também ao fazer curvas acentuadas. Só corri 10 km com ele, eu estrei ele ontem. Então, se você fazer uma curva acentuada, aconteceu que eu passei por perto de umas teias de aranha, eu tomei um susto na hora, então joguei o corpo pro lado, então deu uma leve entortada aqui, ó, justamente com o pé direito. Então, quem já tem um pouco de desequilíbrio, acaba entortando o calcanhar ali, ele também pode ter essa instabilidade. Então, para comparação, peso 86 quilos, 86, 87, né? Então, esse daqui é o número 44, eu calço 43. Você poderia ter comprado o 43, ele está sobrando mais ou menos 1 polegada aqui na frente. Mas, para mim, pro meu pé que é um pouco gordinho, principalmente a parte de cima aqui, é um pouquinho mais elevada, ele pega bem. Até que ele pega bem, eu não tive problema dele soltar. Nem precisei amarrar muito forte, ele até está segurando bem. Ele também, de fato, o pessoal reclama que não é tão confortável, né? Essa lingueta dele é bem fininha, quase não tem almofadada, né? Então o conforto dele não é grande coisa não, né? Mas a sola dele é bem macia, assim, é razoável, né? Não é dura, não é muito macia, né? Mas como é um pouco mais macia e talvez maior, aí por isso dá essas instabilidades, né? Só comparando aqui a sola com o meu velho, esse é um Fila Reflexor, Race Flexor, né? Esse bichinho aqui já correu bastante. E para comparar também, tem
esse Xing Ling que eu comprei, paguei menos de 200 conto. Ele diz que tem uma placa de carbono, mas é uma plaquinha, né? E de fato ele é meio durinho aqui para dobrar, ele não dobra muito fácil, né? Eu não senti muita diferença, a minha maior dificuldade é as pernas mesmo e o condicionamento físico, né? Então esse, por mais que ainda seja um pouquinho menor aqui, ó, atrás é mais pontiagudo, ele ainda, o lugar onde está o calcanhar, ó, ele ainda está casando uma parte que é um pouquinho mais larga, né? Então mais para trás do calcanhar que está fazendo essa curva. Então por isso que eu acho mesmo que o inverso seria um pouco mais instável. Eu vou continuar correndo, andando no dia a dia com ele, né? Eu já estou corrigindo minha passada, né? Para não ficar assim com o pé aberto e ficar com o pé mais fechado, né? Então isso já vai ajudar em relação a essa pisada. Em relação ao também o gasto do solado, esse Xing Ling aqui que eu comprei, logo nos primeiros 5 km, eu já percebi, isso aqui acho que eu já corri o quê? Uns 30 km com ele, vai. Corri muito 5K, corri acho que umas 2 vezes 10K, então já deu um desgaste justamente aqui e eu já tentando corrigir minha passada, né, para pisar mais com o meio do pé, né. Aqui também tem um pouco de desgaste no meio do pé, que tinha umas ranhuras, já não tem mais, e aqui atrás já desgastou bastante. Esse aqui é o esquerdo, o direito deve estar até pior. Não, o direito está melhor. Seu direito mesmo? O direito está melhor que o esquerdo. Acho que eu estou tentando corrigir mais o direito e o esquerdo está ficando abandonado. Enfim. Agora, eu corri os 10K com o Inverse e ele está praticamente sem marca de desgaste. Pouca coisa mesmo. Tipo, dá para perceber que não é mais 0 km. E, de fato, essa solada dela, esse solo aqui, esse gripper, aqui, ele tem uma resistência maior. Eu percebi comparando com esse Xing Ling aqui. Esse River Road 8. Eu gostei, acho que é bem eficiente mesmo, tomara que dure bastante tempo. Então essa é a minha comparação, pro dia a dia eu vou continuar usando ele, né, dá pra perceber que de fato ele tem um pouquinho de estabilidade, mas ele amortece muito bem, né, corri numa boa, né? Eu corri em Z2, tranquilo, sem forçar muito, então é isso, fica aí minha dica.